Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos. Eles eram crentes, mas não conheciam o Espírito Santo de Deus. Crentes que não conheciam o Espírito Santo de Deus. Abra aí a sua Bíblia para você conferir o que estamos falando no capítulo 19. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Inscreva-se aí em nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda para você nos acompanhar. Todos os dias temos um vídeo novo da Palavra de Deus, todos os dias sem falta. Então já dê o seu like também para ajudar nosso canal. Como dissemos, Atos foi escrito para orientar a igreja em sua missão permanente por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para propagar o testemunho de Cristo ao mundo gentil. Estamos no capítulo 19 da parte 4. Aqui, nesse capítulo, Paulo reconhece que aqueles 12 crentes eram crentes, por isso pergunta a eles se receberam o Espírito Santo quando creram. Ele sabia que era crente por causa do seu comportamento, por causa do seu linguajar, porque tinham aceitado a Jesus como seu suficiente Salvador, mas eles perguntam para ele, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Se não eram crentes ainda, Paulo não os teria chamado de crentes, então eram de fato crentes. E qual foi a resposta desses crentes? Embora ninguém possa dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo de Deus, não é verdade? Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito. E estes nem sabiam que existia o tal do Espírito Santo. Então Paulo pergunta a eles sobre o batismo. E depois de checar que tinham sido batizados no batismo de João para arrependimento, finalmente os batiza em nome do Senhor Jesus. Depois disso é que ele impõe as suas mãos sobre eles e o que vem sobre eles? O Espírito Santo. Ao vir sobre eles, sobre aqueles 12 homens de Éfeso, o Espírito Santo tanto falavam em línguas como também profetizavam. Paulo fazendo a obra e ganhando vidas, mas havia também aqueles que falavam mal do caminho. Enquanto Paulo ia ensinando, colocando as coisas nos caminhos certos, direcionando, mostrando, exemplificando, dando o testemunho de Cristo, ajudando as pessoas a receberem o batismo no Espírito Santo, enquanto ele ia fazendo a obra de Deus, havia aqueles que iam falando mal do caminho. Pelas mãos de Paulo, Deus fazia muitos milagres extraordinários, tantos que até de suas vestes eles eram usadas e surtiam efeito. Nós estamos na quarta parte, que é o testemunho apostólico aos confins da terra, em continuação. Começamos no capítulo 13, vai até o capítulo 28. E neles nós estamos vendo Paulo como testemunha apostólica de Cristo. Ele sofreu a mesma perseguição que os apóstolos haviam sofrido antes dele. Em suas 3 viagens missionárias e em suas prisões, Paulo levou o evangelho aos confins da terra e foi capacitado poderosamente pelo Espírito Santo para dar testemunho da verdade e chamar muitos judeus e gentios à fé. Nós também dividimos essa quarta parte extensa em diversas sessões. Nós estamos na sessão D, que é a 3ª viagem missionária. Em continuação, começamos no capítulo 18 e vamos terminar no capítulo 21, essa 3ª viagem. Como dissemos, Paulo ficou ali em Antioquia. Algum tempo, provavelmente alguns meses, a partir de outono de 52 depois de Cristo, até a primavera de 53 depois de Cristo. Mas logo partiu para a sua 3ª viagem missionária. Lucas descreve a 3ª etapa da evangelização de Paulo às nações gentias. Mais uma vez, ele viajou para a Grécia. Apolo estava em Corinto, enquanto Paulo atravessava as regiões mais altas. Ao encenar o seu ministério na região da Galácia e Frígia, capítulo 18, verso 23, Paulo continuou para o oeste, seguindo por via terrestre até as regiões de Colosso, Laodiceia e Hierápolis, que ficavam no vale de Lico. E finalmente chegou a Éfeso, onde ministrou por cerca de 3 anos ali. Éfeso era a capital da província romana da Ásia. Éfeso foi fundada no século XII a.C. por Jônicos de Atenas. Depois de um período de prosperidade econômica, quando se tornou um grande centro comercial, sua economia começou a minguar
principalmente devido ao aumento da erosão do solo no rio Cayster, resultando no assoreamento e entupimento do porto em que o rio desaguava. A cidade também tinha parte de sua economia e prestígio gerada pelo templo de Ártemis, que havia sido construído em honra a essa deusa da fertilidade. Nos dias de Paulo, Éfeso há muito já havia deixado seu apogeu, porém ainda era um centro comercial religioso importante. Paulo encontrou ali alguns discípulos, isso é, uns 12 homens, que nós falamos no início, verso 7. E lhes perguntou se eles tinham ou não recebido o Espírito Santo quando creram nele. Como seguidores de João Batista, esses cristãos não haviam sido instruídos sobre a vinda do Espírito Santo. Observe que todas as classes de pessoas receberam o batismo do Espírito Santo. Judeus, gregos, tementes a Deus, samaritanos, gentios. O batismo de João, Marcos 1,4, Lucas 3,3, era voltado ao arrependimento de pecados e apontava para a obra redentora de Jesus, aquele que viria depois dele. Ao ouvirem isso, verso 5, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Foi quando Paulo impôs as suas mãos, como já falamos, sobre eles, que veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto assim falavam em línguas, como também profetizavam. A experiência desses efésios gentios ao receber o Espírito Santo foi semelhante à experiência dos cristãos judeus, dos samaritanos e dos gentios tementes a Deus. Logo, esse episódio representa uma extensão da experiência de Pentecostes a outro grupo de pessoas. Nesse contexto, profetizar provavelmente indica algo semelhante a falar das grandezas de Deus, engrandecendo a Deus. A profecia é um dos dons do Espírito Santo, que tem a finalidade de exortar, edificar e consolar a igreja. Esse dom deve ser exercido segundo a medida da fé e deve ser buscado com todo o desejo, com desejo ardente. 1 Coríntios 14:1 diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que interprete. 1 Coríntios 14:5. E diz: e eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também haja intérprete para que a igreja receba edificação. Paulo passou 3 meses falando na sinagoga, pregando a mensagem do reino e argumentando convincentemente até que os invejosos e gananciosos endureceram-se com a pregação, recusaram-se a crer e passaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo apanhou os discípulos e passou a ensiná-los na escola de Tirano. Nada sabemos a respeito de Tirano. Alguns manuscritos acrescentam a observação da hora quinta à hora 10ª, isto é, das 11 às 16 horas. Tirano utilizava as cidades pela manhã, quando a temperatura era mais amena. Durante a tarde, quando o calor do verão se tornava intenso, Paulo tinha permissão para fazer uso delas. Por 2 anos, Paulo pregava e os ensinava, e o alcance disso foi bem amplo, pois conseguiu atingir todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia. A província da Ásia, situada na parte sul da Ásia Menor, como resultado de suas pregações, vários grupos cristãos começaram a se formar. Além do conteúdo da primeira classe que era ministrado por Paulo, havia o poder do Espírito Santo que operava ali, fazendo grandes milagres por meio dele. Ao ponto de lenços e aventais do seu uso pessoal, isto é, panos para enxugar o suor e as roupas de trabalho que Paulo usava durante a fabricação de tendas, serem usados para serem colocados sobre enfermos e possessos, sendo o resultado a cura e a libertação de muitas vidas. Isso não era ideia de Paulo, nem ensinamento dele. Por causa da influência pagã, os efésios estavam acostumados a práticas supersticiosas. O fato de Deus, em sua grandiosidade, também por causa da ignorância dos efésios, ter permitido que fizessem isso, não justifica que tal coisa possa ser praticada hoje, ou imitada, ou copiada, ou ensinada. Esse texto relata o que ocorreu, não determina uma prática, ele só mostra o que aconteceu e como foi intensa aquela experiência. Não é uma doutrina, não é uma prática que nós devemos agora ungir nossas camisas e entregar para as pessoas elas suadas que vai realizar curas e milagres. Não tem nada a ver.
Nos tempos antigos era prática comum utilizar nomes mágicos para expulsar demônios. Esses judeus de Éfeso estavam tentando imitar as palavras de Paulo ao invocar o nome do Senhor Jesus. Dos versos 13 ao 18, vemos a tentativa de expulsar demônios sendo praticada por judeus que não tinham fé, e o resultado foi um grande vexame para eles diante dos homens e dos espíritos malignos. O impacto das mensagens estava transformando aquele lugar, e até os livros dos que praticavam ocultismo estavam sendo queimados. Esses livros continham nomes mágicos e encantamentos empregados em suas magias. Nos dias de Paulo, um denário, antiga moeda romana correspondente ao dracma grego, representava o valor pago ao trabalhador por um dia de salário. Em obras ali foram queimadas algo em torno de 50.000 dracmas, quantia essa bem expressiva. Depois disso, Paulo foi para Jerusalém, passou pela Macedônia e pela Caia. Sua intenção era ir para Roma. Ele então enviou para Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e ficou ali na província da Ásia. Ali houve um grande tumulto por causa do caminho. Éfeso desenvolveu uma importante guilda de artífices que trabalhavam com prata devido ao vigoroso comércio que resultava da peregrinação religiosa. Esse comércio surgiu por causa do culto à deusa oriental da fertilidade Ártemis, no latim Diana, que em Éfeso era representada pela figura grotesca de uma mãe com vários seios à mostra. Essa imagem, que se dizia caiu de Júpiter, verso 35, provavelmente era um meteorito que se tornou objeto de culto. As ruínas do templo de Ártemis, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, situavam-se cerca de 2 quilômetros a nordeste das ruínas da cidade. Esse templo, apesar de ser objeto de peregrinação religiosa, também realizava operações bancárias para o mundo antigo. A fabricação de pequenos santuários de prata, além de imagens da deusa, eram uma das principais fontes de renda daquela cidade. Demétrio, um dos ourives que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, vendo seu negócio correndo risco de desaparecer por causa da pregação de Paulo, passou a agitar a população contra eles. E quando ouviram isso, ainda presos à idolatria, ficaram muito furiosos e começaram a gritar em defesa que grande era Ártemis, a deusa dos Efésios, ou Diana. O antigo templo jônico de Ártemis media cerca de 130 metros de comprimento por 67 metros de largura e tinha 127 colunas de mármore com altura de aproximadamente 19 metros. A base inferior das 36 colunas do lado oeste era esculpida em relevo. A estátua da deusa ficava numa câmara interna do templo. Em pouco tempo toda a cidade estava tumultuada e o povo foi às pressas para o teatro arrastando com eles os companheiros de viagem de Paulo e os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo mesmo queria apresentar-se àquela multidão, mas foi contido pelos discípulos. Também alguns dos seus amigos, dentre as autoridades da província, mandaram-lhe um recado para que não fosse ao teatro. Havia muita confusão na assembleia. O termo grego empregado aqui, eclesia, indica uma assembleia secular. Alguns gritavam algo e outros gritavam outra coisa, e muitos nem sabiam porque nem estavam ali. Da multidão, alguns pensavam que o responsável por tudo aquilo fora Alexandre, e assim o empurraram para frente. E quando ia falar, souberam que era judeu, e aí o povo entrou em histeria ao gritar que grande era a Ártemis dos Efésios, ou a Diana. Isso durou umas 2 horas de gritaria, mesmo intenso, o povo todo convulsionado aí, exaltado, gritando em favor da sua deusa. Foi o escrivão da cidade que os acalmou, defendendo a crença deles e pedindo a eles bom senso, a fim de não cometerem nenhuma loucura. Também o escrivão defendeu aqueles homens ao afirmar que eles não eram sacrílegos, nem blasfemavam contra a deusa Ártemis. O sacrilégio e a blasfêmia eram as acusações mais comuns dos gentios contra os judeus e cristãos. Você vê isso em Joséfo, Antiguidades 4, 207, contra Ápio 2, 237. Em seguida, encerrou a assembleia, dando a oportunidade para quem quisesse depois apresentar suas queixas e acusações para serem apuradas normalmente. Ou então,
eles estariam correndo o sério risco de serem acusados de sedição. Atos 19 começa assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, que é o versículo 1 e 2, recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Vou fazer essa pergunta para você. Recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ainda ouvimos que existe o Espírito Santo. Essa foi a resposta deles. E aí Paulo vai e ministra, como já acabamos de falar aqui. O último versículo desse capítulo 19 diz, e havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Essa assembleia que a gente estava vendo aí, do levante do povo aí, a favor de Ártemis, ou Diana dos Efésios. O fato é que o sucesso de Paulo era tão notório que judeus ambulantes viam o que fazia e procuravam imitá-lo até usando o nome de Jesus. Vemos em seguida a questão dos que ganhavam dinheiro por conta da sustentação maligna da devoção à deusa Diana dos Efésios. Como pode tão grande número de pessoas apaixonadas e cegas pela idolatria a ponto de, se pudessem, matarem aqueles que lhes trazia a vida e a liberdade? Paulo com a vida, com a liberdade, com o evangelho. Eles presos na escuridão e defendendo a escuridão e as trevas. É por isso que a palavra de Deus diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Mas olha, ele não cegou o entendimento dos crentes, dos incrédulos. A esses há um endurecimento do coração e resistência à palavra de Deus para a sua própria ruína. Eu fico assim encafifado com a questão da vida e da morte andando lado a lado. Os discípulos, geradores de vida e de liberdade, sofrendo por fazer a obra, e a oposição, geradora da morte, da idolatria e da escravidão, se levantando contra, de forma bem incisiva. É interessante, né? Que Deus nos dê graça e vamos continuar nossa caminhada, né? Sem desistir jamais. A parte escrita você vai encontrar aí, jamaisdesista.com.br, hein? A nossa loja virtual, semeadores.com.br. Também temos nosso programa de rádio, radio.osemeadores.com. Nos acompanhe nas nossas redes e mídias sociais. Compartilhe, divulgue, inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda, dê o seu like. E amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 20. E se os nossos cultos fossem assim? Amanhã veremos eles. Como é que eram esses cultos, hein? Que eu estou desafiando que nós tenhamos eles semelhantemente. Tem muita coisa que mudou, né? Mas tudo tem o seu tempo devido. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido. Fique com Deus. Obrigado. Mais um dia de vitória.